Senhoras e senhores, temos que falar da maior conquista dos 100 primeiros dias de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. E qual é essa maior conquista, se não eleger o Partido Liberal pro comando do Canadá? Esse é um vídeo para falar sobre a eleição do Mark Carney aqui no Canadá, tá, gente? Porque, se você não sabe, teve eleição agora no Canadá e a gente teve a maior reviravolta, talvez, da história da política do país. Provavelmente tem poucos exemplos parecidos com esse no mundo. E se não fosse pro Donald Trump, eu te garanto, não teria acontecido. Não teria acontecido. Por quê? O Partido Conservador, ele chegou a liderar por mais de 25 pontos, se eu não me engano, em cima do liberal. Isso daqui é a pesquisa. As pesquisas de opinião. Aqui, o ex-ministro liberal renuncia, que os liberais estavam no poder e o ministro Trudeau era muito impopular. E na eleição acontece isso daqui. O liberal sobe, o conservador perde. O conservador perdeu uma liderança que chegou a 25 pontos. 25 pontos. Tava isso daqui esse ano ainda. Foi esse ano? Foi esse ano. Janeiro. Vou explicar o que aconteceu. O Canadá está sendo liderado há 10 anos pelo Partido Liberal, que é o partido de centro-esquerda do Canadá. Muita gente chama ele do líder natural do Canadá, porque no século XX, dos 100 anos, ele liderou o Canadá por 70. E como eu já disse aqui, parece que o canadense quer uma desculpa para poder eleger o Partido Liberal para liderar o país, né? Porque esse daqui é um país que, no espectro político geral, vamos colocar do continente, ele tá mais à esquerda, tá bem mais à esquerda, tá, o espectro político daqui comparado aos Estados Unidos. Portanto que os partidos de direita aqui não batem ponto com o partido de direita com o partido de direita dos Estados Unidos, né? Aqui você não vai ver, por exemplo, os conservadores defendendo o fim da saúde universal pública. Normalmente você não vê isso. Coisa que é um ponto dos Estados Unidos. Na verdade, eles não têm saúde pública e os republicanos vão falar contra o estabelecimento de uma saúde universal pública. E vários outros pontos também, tá, gente? Porém, você tinha um governo liberal que foi muito ruim. O governo do Trudeau não foi bom. Ele teve uma política de imigração que gerou certos problemas aqui no Canadá. Não que o Canadá tenha um movimento, eu vou colocar assim, de certa forma xenofóbico, como a gente vê em algumas partes dos Estados Unidos, mas ele liberou uma entrada muito rápida e muito grande de imigrantes no Canadá que causou vários problemas econômicos, incluindo um impacto no mercado imobiliário. Não que esse seja o único fator que gerou o aumento do preço das casas, do aluguel e tal, mas com certeza contribuiu. E ele também aumentou muito o gasto, não conseguiu controlar as contas, de forma que, isso palavras do próprio Carney, quando ele estava concorrendo para a liderança do Partido Liberal, o partido dele, né? Uma crítica que ele fez ao partido, é que o crescimento do Canadá nesses últimos anos foi devido à entrada de trabalhadores imigrantes e ao aumento dos gastos do governo. Um aumento deficitário, o governo está fazendo dívida para poder gastar. Então, a popularidade do Trudeau estava muito baixa. Estava tão baixa, o ex-ministro, que ele vai e, em janeiro, renuncia. Estava inviável, insustentável. Insustentável. E aqui no Canadá, a lei é bem diferente do Brasil. Aqui tem primeiro-ministro, não tem presidente, tá? Como que é eleito o primeiro-ministro? O partido que mais elege representantes para o parlamento, o líder desse partido se torna primeiro-ministro. Então o Trudeau não estava só renunciando como primeiro-ministro. Porque para poder renunciar como primeiro-ministro, ele tem que renunciar como líder do partido. E a partir do momento que ele renuncia, e o Canadá tem eleições periódicas, o partido tem que eleger um novo líder que assume imediatamente, sem eleição nacional. O Carney assumiu. Tá? O Carney ganhou. A gente vai falar quem é Carney. Ele ganhou a eleição dentro do partido e assumiu automaticamente como primeiro-ministro. Porém, sem eleição. Ele podia esperar até o momento que tinha uma eleição já agendada, se não me engano ia ser mais tarde, em algum momento desse ano. Só que o grande problema é que se ele sofresse um voto de não confiança no parlamento, nesse período, ele podia ser tirado. E eleições de emergência podia ser convocada. Então ele mesmo convocou uma eleição antecipada. Nessa eleição antecipada, ele ia disputar contra o Poilievre, que era o candidato conservador, que estava na frente. Todo mundo falou assim, os conservadores vão destruir, acabou o Partido Liberal. O tempo todo, tá vendo? Acabou, olha, isso daqui é liberal. Tá? O vermelho liberal, o azul era o pipi. Esse daqui é o Poilievre, que é o líder tipo assim, você não vota pra ele, tá? Você vota no partido dele, como ele é o líder do partido, ele é eleito. E eles estão aqui. Aqui que a alta da baixa, vamos colocar aqui dos liberais, centro-esquerda e centro-direita, tá? O profundo do poço. Ele vai e ele renuncia
E aí, quando o outro cara assume, ele começa a fazer campanha. Mas não só isso, né? Ele renuncia dias depois da posse do Trump. Se ele tivesse esperado uma semana, talvez ele nem precisasse renunciar. Não, eu não sei. O Trudeau era muito impopular. Não, mas ele já... A subida... A não, subida começa com... Não, mas tem o fator Carney também. Tem muita gente votando porque acha o Carney muito competente. O canadense gosta do político administrador. É aquele cara burocrata, é o cara que é chato. Ele não empolga. Ele não empolga, galera. Mas, tipo assim, é aquele cara que vai fazer o trabalho e eu não vou precisar pensar nele. E ele fala assim, do jeitinho dele, né? Aquela coisa, sem muita emoção. Bem... Canadense adora isso, isso que é verdade. Contanto que o último ministro conservador, quando a gente veio pra cá, era desse perfil também, né? Mas o que acontece? Esse cara chega no partido, já assume como primeiro-ministro, convoca as eleições e acontece isso daqui. Você tá vendo a linha? Você tá vendo a linha? E agora o Canadá tem um novo primeiro-ministro... Liberal. Aí a gente tem que explicar por que isso aconteceu. Mas antes a gente tem que falar aqui do Mark Carney, né? Eu vou pegar a foto dele aqui. Esse daqui é o Carney. Eu vou falar um pouco... Primeiro, a gente falar como que isso tudo aconteceu, eu vou falar um pouco de quem ele é. Grave aqui o rosto dele. Esse é o Carney, novo primeiro-ministro do Canadá, liberal, centro-esquerda. Eu vi uma galera falando... que ele era de extrema esquerda. A galera, assim, o Canadá elegeu um governo de extrema esquerda. Não, eu vi gente falando socialista, que ele era um socialista e que ele era da esquerda radical. E eu vi muita gente falando muita coisa. O negócio do Carney é que ele tá mais ao centro ainda do que o Trudeau, que era já um governo, um primeiro-ministro de centro-esquerda. Só que ele tá mais ao centro, que pode gerar até problemas pro governo dele, porque ele vai precisar do apoio do NDP, que é o partido mais à esquerda dos Novos Democratas, porque ele não tem maioria, absoluta, não tem 50% mais um do parlamento. Então, ele não é o mais esquerdista do espectro aqui no Canadá. Então, para poder governar, o partido dele precisa do apoio de outro partido, que normalmente é o NDP, que é o partido mais à esquerda, e pelo fato dele ser um político muito mais ao centro que o Trudeau, talvez essa negociação seja um pouco mais complicada, a gente vai falar disso. E o NPD nem é o mais à esquerda. Aqui, todo o espectro, ele é um pouquinho mais à esquerda. Além, para lá do NPD, você tem o Partido Verde, por exemplo, que aí é mais esquerda mesmo. Mas o Partido Verde elegeu um só. Mas é o que elegeu. É uma mulher. Que é a presidente dele. Da lista de outros partidos, você tem partidos mais à direita que não fizeram nenhuma cadeira. Você tem outros 4 partidos mais à direita que não elegeram ninguém. Então, assim, você vê que todo o eixo é deslocado um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre quem que é o Carney. Vocês viram a cara dele aqui. Ele é formado em economia por Harvard. E lá ele formou com magna cum laude, que é altas honras. E lá ele foi jogador de hóquei também. Mas, na verdade, eu achei que, o cara é jogador de hóquei, tal. Pelo que eu vi aqui, ele era segundo goleiro. Mas, ainda assim, tava no time de hóquei. Ele foi mestre e doutor por Oxford. O cara saiu de Harvard. Eu quero um treco diferente. Oxford, no Reino Unido. E ele trabalhou por 13 anos no Goldman Sachs, que é um dos, se não o maior, um dos maiores bancos de investimento do mundo. Não é assim uma carreira de um socialista convicto, não é mesmo? Não vou colocar só dessa forma aqui. Mas depois, em 2003, ele passou para o setor governamental. Ele foi trabalhar no Banco do Canadá. O Banco do Canadá não é igual ao Banco do Brasil, que é um banco público. O Banco do Canadá, que é o Banco Central do Canadá, tá? Chama Banco do Canadá. Uhum. O Banco Central é o que regula taxa de juros. É equivalente ao... o México Política Fiscal é o equivalente ao... Banco Central Banco Central Brasileiro, né? No ano seguinte, ele foi trabalhar para o Departamento de Finanças do Canadá, que é o Ministério das Finanças do Canadá, tá? Acho que é o mais perto que você teria aqui do Ministério da Economia, equivalente no Brasil, da Fazenda no Brasil. E ele ficou lá entre 2004 e 2007, tanto sob governos dos liberais quanto dos democratas. Ele serviu no mandato dos dois partidos. Em 2007, ele foi convidado para ser governador do Banco do Canadá, que aí é o presidente do Banco Central. Ele trabalhava antes em vários cargos no Banco Central do Canadá e agora ele ia virar presidente. E ele atuou nesse cargo entre 2008 e 2013 sob o governo dos conservadores, tá? Era o Stephen Harper, que inclusive o governo que estava no poder quando a gente veio para cá, que era o governo nesse período em que ele serviu como, entre aspas, presidente do Banco Central canadense.
Mas o trabalho dele foi muito bem reconhecido, porque logo quando ele entrou no início de 2008. Ele pegou a crise de 2008. Você lembra daquela crise que teve de inadimplência nos Estados Unidos, com o pessoal dos subprimes e coisas do tipo? Teve uma crise no mundo inteiro. E o trabalho dele, todo o setor, no mundo inteiro, o trabalho dele foi muito elogiado e reconhecido como muito bem feito no Canadá. Porque ele fez pelo menos 2 coisas muito rápidas e ele geriu a crise de forma muito eficiente. Primeiro, ele deu uma cortada de meio ponto, né, na taxa de juros canadense, enquanto que inicialmente no início da crise na Europa, os caras não tinham entendido aí do tamanho do problema, eles estavam subindo a taxa de juros. Ele cortou para aumentar a liquidez e ele adotou uma medida não convencional, que é comprometer o Banco do Canadá, o Banco Central do Canadá, ele se comprometeu como banco a manter a taxa de juros baixa por um período. Era o período de 1 ano, se eu não me engano. Então, ele não só aumentou a liquidez, mas também gerou um tipo de estabilidade que o mercado esperava. Teve um comprometimento. Isso é uma medida não ortodoxa nesse sentido. Você sabia que pelo menos no Canadá, né, você ia ter aquele período de taxa de juros baixa e tal, uma liquidez em determinado, num nível mais alto e tal. O governo ia tentar reduzir a liquidez do nada. E isso, somado a outras coisas, que eu não sei explicar também, eu não sou economista, tá, gente? Estou falando passando essas coisas, gerou uma reputação muito boa. A resposta do Canadá à crise foi tida como, muito boa, exemplar. Por conta disso, aconteceu uma coisa inédita, que em 2012, para assumir em 2013, né, ele foi convidado para ser governador do Banco da Inglaterra. Presidente do Banco da Inglaterra também. Presidente do Banco Central da Inglaterra. Foi a primeira vez que alguém de fora da Grã-Bretanha ia assumir o cargo na história da existência do Banco Central da Inglaterra. Eles trouxeram um cara de fora. Essa que era a moral do cara. Essa que era a moral. E ele foi servir sob o governo dos conservadores também, tá? No Reino Unido. No Reino Unido. E ele foi o governador durante o Brexit. E a resposta do Brexit dele foi meio dúbia, porque ele meio que criticou o Brexit antes, que era uma coisa até não convencional para presidentes de Banco Central, que costumavam não se envolver em questões políticas. Ele falou que o Brexit ia gerar recessão. Ele antecipou o que de fato aconteceu. Mas depois que o Brexit passou, ele jogou panos molhados. Falou, não, gente, não tem problema, tá tudo sob controle, tá todo mundo bem aqui. Quentes. Quentes, É o jeito de também tentar ficar bem, né? Depois não teve o que fazer. Foi mais ou menos por aí. E também a gestão dele foi tão boa que ele entrou lá pra ficar, com promessa de ficar 5 anos, embora o tempo de mandato de um presidente de Banco Central da Inglaterra seja 8 anos, ele chegou falando, vou ficar 5. Mas mesmo assim pediram para ele estender. Aí ele ficou até 2020 como governador. Pediram para ele continuar mais tempo. E aí, depois disso, ele foi trabalhar, ele voltou para o mercado, trabalhou entre 2020 e 2024 para Brookfield Asset Management. E em 2023 também, ele foi nomeado para ser chair da Board of Directors da Bloomberg LP. E aí depois aconteceu isso tudo. Teve a crise do Trudeau, ele começou a fazer umas aparições na mídia para se apresentar como um candidato liberal e tal. E acabou que ele concorreu para a liderança do Partido Liberal e venceu. Então, vocês estão vendo, não é alguém assim, não é um cara de extrema direita, né? É um cara de mercado. Não é um cara de extrema direita nem de extrema esquerda. É um cara de mercado. E toda a reputação que ele tem, que ele conseguiu angariar, é que ele é um bom administrador. Pragmático. E aí que a gente entra em outras coisas que a Nilce já mencionou antes aqui. Aconteceu uma coisa no mundo nesse período. Eu vou voltar aqui pro meu gráfico. Esse era o partido dele, até janeiro desse ano. Esse é o Partido Conservador. Esse é o resultado da eleição. Primeiro, ele se apresentou como um cara extremamente carismático, profissional e alguém que poderia fazer frente a uma pequena coisa que aconteceu aqui ao sul da fronteira, né? Que foi a eleição de Donald Trump. Mas não foi qualquer eleição de Donald Trump. Não é igual o Trump do primeiro mandato. O Trump chega na presidência... No dia 20 de janeiro? Não, antes ele começou com isso. Ele já falou antes. Começou assim, o Canadá vai ser o 51º estado. Começou a chamar o Trudeau, na época primeiro-ministro, de governador do Canadá. Falando que os Estados Unidos iam anexar o Canadá. Que os canadenses já não gostaram. E quando ele assumiu, ele começou guerra tarifária. Ele anunciou aumento de imposto num monte de coisa, apesar da gente ter o tal do CUSMA aqui, né? Que é um acordo firmado pelo próprio Trump no outro mandato dele de
acordo comercial entre Canadá, Estados Unidos e México. Ele É um começou a acordo que violar o próprio acordo. Que que substituiu o antigo NAFTA, tá, gente? Então, tipo assim, os canadenses estão parando e olhando aqui. O cara tá fazendo guerra comercial com a gente, o cara quer anexar a gente. De jeito nenhum. E aí, a eleição do Canadá virou uma disputa não de quem ia ser o melhor primeiro-ministro de fato, mas de quem ia ser o melhor pra encarar o Trump. E aí, pegou muito pro Poilievre. Que era do Partido Conservador, que tava na liderança, que todo mundo tinha dado que ele ia ganhar. Todo mundo assim, esse cara vai ganhar. Tá aqui a página dele, tá? O Poilievre. O problema do Poilievre é que, eu vou deixar bem claro, ele não é um trumpista em termos das políticas que ele defende. Nem em termos de favorecimento do Trump. A gente tem trumpista aqui no Canadá? Tem. Vai ver a governadora, primeiro-ministra, não sei, de Alberta, a Danielle Smith. Ela é trumpista. Ele não é. Só que, para a ascensão dele no partido, porque ele tinha primeiro, para poder concorrer para ser primeiro-ministro, você tem que primeiro ganhar a liderança do seu partido. E também na campanha dele contra o Trudeau, ele adotou um tipo de retórica que era de fato trumpista. Tá? Ele adotou as estratégias de campanha retóricas que a gente viu dessa nova direita dos Estados Unidos. Ele usou o apelido, né? Chamava Carbon Tax Carney, se não me engano, que chamava o Carney por conta de uma taxa sobre consumo de carbono que tinha aqui, que o Carney zerou assim que ele assumiu. Ele usava vários tipos de slogan e coisa do tipo, umas estratégias muito parecidas, tá? Com o que o Trump usa. Ele usou muito, assim, do livrinho do Trump de campanha. Umas estratégias muito divisivas, né? Falando, o Canadá está assolado pelo crime, é o fim do mundo, aquelas coisas todas, né? Pois é, eu não consigo separar ele não, tá? Porque as estratégias foram muito parecidas. Não, ele não é trumpista no sentido de que, quando você tem uma reunião lá que o Trump chama os líderes partidários dele do mundo inteiro, vai a mulher lá de Alberta. É porque ele entende que o público eleitorado do Canadá tá à esquerda, ele não é burro, ele é um político que só viveu de política, ele sabe. A gente vai entrar nele agora. A gente vai entrar nele agora. Mas não que ele não seja oportunista ao ponto de usar as mesmas ferramentas desse discurso da direita, da alt-right mundial. Ele usou muito do caderninho do Trump de campanha. Usou demais. Usou muito do caderninho do Trump. Aí que tá o problema. Quando você teve essa virada que o Trump entrou em janeiro falando de anexar o Canadá e fazer guerra comercial, a campanha dos liberais virou totalmente de comparar ele com o Trump. E teve umas coisas... Tem uma campanha específica, eu não vou encontrar aqui agora, dos liberais contra ele, que ele usou mesmo o caderninho do Trump. Tem umas falas dele que são parafraseando o Trump. Corta ele falando na campanha, corta o Trump falando a mesma coisa. Teve coisa que ele usou as mesmas palavras do Trump. Porque é um discurso... Tipo, é uma fórmula pronta, né, gente? Você usar a mesma coisa de criar medo e ódio é a fórmula pronta. Ele simplesmente reproduziu. Por isso que, assim, entre aspas, ele não é trumpista, tá? Porque a palhaçada foi muito parecida. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Everything is broken. Everything is broken. Fake news. Fake news. The left-wing censorship regime. Their woke censorship ideology. Defeating the radical left. Radical, leftist, authoritarian. We want those great Canadian truckers to know that we are with them all the way. I'm proud of the truckers and I stand with them. Have turned our once great cities into cesspools of bloodshed and crime. Unleashed a crime wave like we have never seen. Eu não tô dizendo que isso é totalmente justo, mas foi extremamente eficiente. Mas ele falou, não falou? Ele usou as mesmas ferramentas. Ele usou. Então, isso funcionou muito bem pra campanha. Mas Dos liberais. Não. Isso funcionou muito bem pra campanha dele até determinado momento. Até, enquanto... Temos que lembrar, tá, gente? Sim. Aqui, ó. Extremamente eficiente. Mas aí o Trump entra falando todas essas bobagens dele. E aí vira, amigo. E aí os liberais conseguem, de forma efetiva, grudar o Trump no Poilievre, e o Poilievre não consegue mudar a campanha dele, contanto que a retórica dele mudou consideravelmente nesses últimos meses aqui desse ano, tá? Nos primeiros meses desse ano. Só que não deu tempo. Não, eles criaram até uma coisa de dizer que o Trump chegou a dizer que preferia a eleição do Carney. O desespero foi tanto que, assim, quando começaram a ver que a curva estava virando, o desespero foi tanto que a galera conservadora do Canadá parece que entrou em contato com o governo americano para pedir pro Trump apontar o Carney como preferencial
para tentar mudar a imagem do que estava rolando no Canadá. Mas era óbvio que o Carney não era o preferencial dele, que era o pipi. E o canadense simplesmente não comprou essa bravata, né? E aí você teve essa virada. Apesar dos liberais estar numa baixa histórica de popularidade do partido. Eles colocam esse novo cara que se apresenta como um gestor competente, e eles conseguem fazer isso com o Poilievre muito bem, enquanto o Poilievre é um político de carreira, ele chegou no parlamento com 25 anos e não saiu. Ele não tinha outra profissão, Ele não tinha outra basicamente coisa, saiu né? da faculdade. Aliás, ele saiu da faculdade sem terminar, né? Ele terminou depois, ele já estava no cargo quando ele terminou. Pra política, ele é um político de carreira. Ele é um político de carreira. Há 20 anos, Tipo assim, política de carreira. ele não teve nada de expressão no mercado. Ele trabalhou na Telos fazendo cobrança. Que a Telos é uma empresa... A Telos foi? Ou na Rogers? Foi uma empresa de telefonia. Fazendo cobrança. Mas, tipo assim, quando ele era moleque. Enquanto o outro trabalhou no Goldman Sachs em vários... No mercado de investimento, em vários cargos. Foi o presidente do Banco Central, dos dois países. Então, tipo assim, quando chega esse cara, o Carney, ele consegue virar. Tá? Porque a verdade é que isso daqui não era porque o Poilievre era popular. Segundo as pesquisas aqui, ele nunca foi popular com a maioria da população, mais 50%, até onde eu vi. Nunca foi impopular. Não, ele nunca foi popular. Popular, ok. Isso daqui... Era a impopularidade do Trudeau. Do Trudeau. Ele tava surfando a impopularidade do Trudeau, porque o Trudeau realmente foi terrível. E aí chega um cara novo e os canadenses conseguem fazer o que os americanos não fizeram, né? Que é colocar um candidato em cima da hora para substituir o candidato impopular anterior e eleger o cara. Mas foi tão avassaladora a derrota que ele não perdeu só a candidatura a primeiro-ministro. Ele perdeu o assento dele no parlamento. Essa é outra coisa. O Poilievre... Que tinha uma carreira, né, 20 e tantos anos como parlamentar, ele não conseguiu se reeleger parlamentar. Não foi que o partido dele perdeu, ele perdeu. Aqui o voto é distrital, tá, gente? Você quebra o país em vários distritozinhos eleitorais e quem ganha, leva, tá? Não é lista igual no Brasil. E ele perdeu no distrito dele também. Ele perdeu o cargo dele. Aparentemente, eles vão fazer agora uma manobra dentro do partido. Para ele, um cara que foi eleito por um distrito que é extremamente conservador em Alberta, que é o estado mais conservador aqui, vai renunciar, já renunciou, para que ele concorra por esse distrito em que só conservador ganha. Aparentemente é isso que vai acontecer. Vou ter que chamar a eleição de emergência e ele vai voltar, tá? O cara é político de carreira. Ele não vai ganhar dinheiro com outra coisa, deixa eu te falar, tá? Não vai ganhar dinheiro com outra coisa. E diferente do líder do partido, os Novos Democratas, que são o partido mais à esquerda dos liberais, que renunciou assim que o partido dele teve uma performance abaixo do esperado nas urnas, o Poilievre não renunciou. Ele sem cargo, sem cargo de parlamentar. Sem mandato. Ele não renunciou. Ele vai continuar. Porque ele vai fazer o quê, gente? Vai trabalhar do quê? Então nós estamos nessa situação aqui agora. Nós temos, de novo, um liberal. E aí, o que acontece? Como ficou o parlamento do Canadá? Porque aqui no Canadá não é igual nos Estados Unidos, que você tem só 2 partidos. Mas se você olhar por esse resultado aqui, parece que é. Eu posso estar errando um desses números aqui, eu tô falando de memória remota, tá, gente? Mas pela primeira vez desde 1958, o Partido Liberal e o Conservador tem mais de 80% das cadeiras. Se você olhar aqui, parece que é um país bipartidário, com uns partidos pequenos ocupando alguns cargos. O Canadá não é isso, mas essa eleição foi, tá? E você tem que voltar, se eu não me engano, até 1930 para uma eleição em que os 2 partidos tenham ficado com mais de 40%. Então aqui, o que acontece? Esses são os liberais, centro-esquerda, partido do Carney. Os conservadores conseguiram muitos assentos também. O problema dos liberais é que eles não têm a maioria absoluta. Eles não têm a maioria para passar o que quiser de legislação. Você precisa de 172. Eles passaram com 168. O que acontece é que eles vão precisar do apoio de outro partido para ter essa maioria. Essa maioria vai ser para o partido que é o maior perdedor dessa eleição, que é o NDP, que elegeu só 7. Isso é muito pouco, eles tinham mais de 20, se não me engano, eu não lembro qual o número que eles tinham. Eles tinham um número considerável na última eleição e eles caíram para 7. Esse daqui, o Novo Democrata, é o partido mais à esquerda, o partido esquerda-esquerda, tá, gente? Não é o mais à esquerda, não. O Québécois é mais à esquerda. Não, mais à esquerda eles. que o liberal. O Québécois é complicado. Que eles são também separatistas. Eles têm umas coisas mais à direita, umas coisas mais à esquerda. Eles são pró-Quebec. Vamos lá, vamos falar dos outros.
E o grande partido que conseguiu se safar nessa eleição, perdeu só algumas cadeiras, mas bem menos do que a galera estava esperando, que é o Bloc Québécois. O Bloc Québécois, o nome dele é francês. Ele tem candidato só no Quebec, que é o partido, que é a província que é a principal província que fala francês, e é um partido separatista. Eles querem se separar do Canadá. Agora não quer mais. Agora eles estão mais focados. Eles continuam. Não, mas agora eles estão mais focados. Agora é porque tem um inimigo comum. Não, a população do Quebec. O Quebec votou liberal, os liberais venceram no Quebec. Sim. Porém, o cara, logo depois do dia da eleição, ele veio fazer um pronunciamento chamando o Canadá de um país artificial. Eu já vi gente do Quebec falando, não só separatista, a galera não tem uma identidade tão grande com o resto do Canadá. Já vi gente falando que, sinceramente, eu nunca me vi como canadense. Eles falam francês. A cultura lá é diferente, tá? É bem diferente. Mas, diante do ocorrido, que tem um inimigo comum agora, que é o Trump, eles estão menos separatistas. Quem tá separatista é o povo de Alberta. Alberta aumentou, enfim. Vamos entrar nisso depois. E o Partido Verde elegeu um só, que é a presidente do partido que tá no poder há 20 anos no partido. Mas tem outros partidos que nem cadeira fizeram, tá? A galera que tá mais do lado da direita, para além dos conservadores. Você pode ter recebido muito voto, mas não ter ganhado em nenhum distrito. Se você pegar o número de votos populares, os liberais e conservadores foi bem parecido. Os liberais ganharam por um pouquinho só. Só que a questão é como seus votos estão distribuídos pelo país. Acabou que o do liberal está distribuído de uma forma que fez com que ele ganhasse mais distritos, né? Mas mesmo falando que os dois estão equilibrados, ainda assim isso daqui é uma lavada, considerando isso daqui, né? Considerando onde ele estava em janeiro. Mas é preciso apontar a importância do Trump para essa decisão. Não aconteceria sem ele. Não aconteceu. Você viu o que aconteceu na Austrália também? Os liberais venceram, mas lá a eleição, se não me engano, estava mais apertada. Aí virou numa lavada dos trabalhistas, né? Porque lá, lá liberais é conservador. Lá liberal é de direita, Partido Liberal. Aqui o liberal é o de centro-esquerda. Lá é o de centro-direita. Os trabalhistas destruíram, né? Todo mundo tá falando. Um dos efeitos também foi Trump. Porque o que ele está promovendo nos Estados Unidos é um atraso de fato, né? Ninguém quer... tá ficando provado que quem promove instabilidade gera miséria, gera recessão, né? Encolhimento da economia. As pessoas despertaram para o perigo desse discurso, o que acaba que é um efeito colateral até que positivo para os outros lugares, não para os Estados Unidos. Com essas ações do Trump, se continuarem, sabe? Eu não sei se tem como ficar pior, porque agora parece que ele tá voltando em várias coisas. Ele se arrependeu de algumas coisas, né? Principalmente a parte tarifária, né? Até que ele tira casaco, coloca casaco. Ele não funciona, ele não é razoável. O negócio eu acho que isso vai gerar um problema para a direita no mundo inteiro. Pelo menos para essa direita extrema, né? Do discurso mais acirrado, que a gente tem que separar. Não só a direita extrema, vamos colocar, porque boa parte dos partidos, mesmo de centro-direita, em muitos governos, igual aconteceu aqui no Canadá, mesmo que eles não se alinhem ideologicamente com o trumpismo e as coisas que o Trump está falando, eles adotaram muito do discurso como estratégia eleitoral. Mas aí, pra mim, funciona. Pois é, mas quando você abusa, né? Você cria essa atmosfera de medo e ódio, você tá adotando ferramentas da extrema-direita. O que, então, você se permite colar um adesivo na sua testa com esse selo. Mas existem outros segmentos que não usam isso. Claro que, você pegar lugares desse tipo Brasil, você tem ainda um tempo bom para poder ter um recálculo da rota. De rota, tá? E de mudar um pouco as coisas. Porque se as coisas continuarem do jeito que são, parte do que vai dar o tom da próxima eleição de presidentes em qualquer país, né, de líderes em qualquer país, é como esses líderes vão lidar com Trump. Vai ser um referendo também de quem é o mais capacitado para lidar com Donald Trump. No Brasil, por exemplo, isso favorece demais a esquerda, que a esquerda está desgastada agora no Brasil. A galera não está satisfeita com a economia, você tem escândalo de corrupção, tem um monte de coisa, tá? Poderia ser faca e o queijo na mão para a direita, mas eu acho que agora a direita vai ter que lutar muito mais, se quiser voltar ao poder, porque vai ter essa coisa pesando contra. Mas depende muito também de como a população acompanha isso, né? Porque você tem outros elementos que podem contribuir para isso ou não. Não é só como a população acompanha, mas como os partidos, principalmente de esquerda, reagem. Né? Não, vão fazer a campanha para poder grudar o Trump no outro lado, na galera do... Aqui no Canadá eles fizeram de forma extremamente eficiente. O Trump virou aquilo que você não quer. É o fedor, né? Passa o fedor. Então, isso, assim, basicamente. Porque, de fato, antes você podia usar o Trump, a política dos Estados Unidos como modelo. Mas hoje, se você fizer isso,
alguém, pra galera te colocar aquele ping assim de inimigo nacional, né? Traidor da pátria, é muito fácil. Então vai ter que ter um recálculo de fato. E aí eu não sei como é que vai funcionar. Mas agora a política do mundo mudou de um jeito que a gente nunca conseguiria ter antecipado. A gente vem com uma onda de ascensão da direita em vários países do mundo. E as 2 eleições de países grandes que a gente teve, quanto foi da Alemanha? A Alemanha, a direita ainda ganhou. Na Alemanha manteve. É porque a centro-direita, o CDU lá na Alemanha, nunca fez trumpismo. Até onde eu sei. Não, mas teve agora uma reação... Não, eu sei por quê. Porque o partido trumpista na Alemanha, que adotou a política Trump, foi a AfD. Exato, então. Houve uma reação contra ele, que agora se tornou exatamente. claramente um movimento radical, extremista e proibido. Eles não podem ter nem cargo público agora. Na Alemanha, tinha um outro partido que assumiu isso. A centro-direita não poderia assumir, porque já tinha um outro partido que era o legítimo representante disso. Aqui no Canadá, essa estratégia foi assumida pelo Poilievre, tá? É inegável. Na Alemanha não aconteceu isso. Mas nos países em que o trumpismo pôde ser pinado a um partido de direita que estava concorrendo à eleição de fato, isso rendeu, a gente viu até agora, Austrália e Canadá. Isso rendeu uma vitória para a esquerda. É uma mudança da direção da política, porque o Canadá ia entrar na mesma roda da política do mundo, essa virada para a direita. A direita ia vencer no Canadá, tá vencendo por 25 pontos nas pesquisas de opinião. De repente, você tem uns 180, amigo. Você tem um cavalo de pau. Então a política mundial vai mudar pra caramba. Eu quero ver como é que isso vai afetar o Brasil.